Tudo bem? A ideia então desta aula hoje aqui é a gente falar um pouquinho sobre vírus, né? Eu sei que está um pouquinho fora do currículo, talvez não o pessoal do segundo ano, mas como é o assunto, né, do momento, então eu fiz essa pequena aula aí para a gente falar um pouquinho sobre algumas características do vírus, para a gente começar a entender aí e falar menos besteira, né? Bom, primeira coisa então, que eu vou falar aqui é do tamanho do vírus, né? A gente tem aqui uma escala, né? A gente tem uma escala aqui, que aqui então está representando tudo que eu consigo enxergar a olho nu, certo? Beleza. Depois aqui, ó, então aqui ó, você tem, tá vendo a escalinha que parece uma reguinha aqui em cima? Né? Você está vendo aqui uma reguinha? E aí ela apresenta aqui ó, 1 metro, aí depois aqui 1 decímetro, depois aqui 1 centímetro, depois aqui 1 milímetro, e ela vai mostrando aqui a notação científica, né? -1, 10 a -2, 10 a -3. O vírus está aqui, ó, 10 a -7, que é o mesmo que 100 nanômetros ou nanômetros, né? Vai depender da literatura. Aqui está com acentinho circunflexo, então a gente vai chamar de nanômetro, mas pode ser nanômetro ou nanômetro, tá? Então o vírus está aqui, ó, entre 10 e 100 nanômetros, tá bom? Pois bem. Por que é importante saber disso? Porque ó, nesse microscópio aqui, que é o microscópio óptico composto, que é aquele que vocês usam na escola, não dá para ver vírus, não dá para ver nem bactéria, para ser sincero, né? Tem que ser um microscópio muito bom para conseguir ver bactéria. Então, qual que vai permitir que eu veja o vírus? Esse aqui, ó, o microscópio eletrônico, tá bom? O microscópio óptico composto é impossível. Gente, vocês têm que imaginar que o vírus ele consegue atacar a bactéria. Tem vírus que causam doença em bactéria, a gente vai falar dele daqui a pouquinho, tá? Então olha só como né? É um ser vivo muito simples, né? E entretanto causando um problemão, tá? E aí depois a gente tem a continuação da escala aqui, mas o que é importante para a gente, a continuação, né? O que é importante para a gente está aqui. Bom, então, característica geral dos vírus. Eles não apresentam células. Poxa, como assim, né? A primeira característica para eu considerar um ser vivo é ter célula. Então, a gente fala assim, que ele é o único ser vivo acelular. Lembrando que tem um grande debate se ele é ser vivo ou não. Tá? Mas, aqui para o nosso debate, ele vai ser então o único ser vivo que não é formado por célula. Tá bom? Ele não apresenta um metabolismo próprio. O que é metabolismo? Metabolismo é reação química que acontece no nosso corpo. Tá? Então, como é que ele faz? Ele vai entrar em qualquer célula, ele sequestra o maquinário dessa célula para poder ter um metabolismo e para poder até se reproduzir. Por isso a gente fala que eles são parasitas intracelulares obrigatórios, tá? Ó, tá aqui, ó. Os vírus conseguem se reproduzir apenas no interior de outra célula, de uma célula. Tudo bem? E aí você vai ter dois tipos de vírus aqui embaixo. Ó, tá aqui. Certo? Você vai ter os vírus envelopados e você vai ter os vírus não envelopados. Só que eu inverti a setinha, né? Mas tudo bem. Tá? Então, ó, voltando aqui, você vai ter esse cara aqui que é o não envelopado e esse cara aqui que é o envelopado. Beleza? Muito bem. Dito isto, vamos entender. Ó, o envelopado ele vai ter essa capa aqui, que a gente chama de capsídio, tá? Então essa capinha aqui, ó, verdinha, tá? Ela vai ser
formada de proteína, tudo bem? E aqui dentro ele vai ter o material genético. Esse material genético pode ser DNA, né? Que é o nominho simples, o nome complicado é ácido desoxirribonucleico. O pessoal do segundo ano já deve estar manjando isso aí. E o RNA, que é o ácido ribonucleico, tá bom? Ele vai ter normalmente um dos dois, tá ok? Muito bem. Então este cara aqui é o envelopado, o não envelopado. Vamos ver agora como é que é. Ó, ele já é bem mais complexo, né? Não parece um pouquinho com corona esse cara aqui, tá vendo? Ele tem aqui, ó, os negocinhos aqui que faz o pessoal falar que parece uma coroa, né? Então o vírus envelopado, ó, ele vai ter uma glicoproteína, tá bom? Ele vai ter o capsídio, ó, o capsídio onde tá aqui, ó, tá? E ele vai ter um envelope bilipídico, ou seja, com dois tipos de lipídio aí, tá bom? Ou pelo menos o lipídio aí disposto em duas camadas, tá bom? E lá dentro ele vai ter também o ácido ribonucleico ou ácido desoxirribonucleico, que são o material genético. Belezinha? Tranquilinho até aí? Então deixa eu avançar um pouquinho. Deixa eu ver se minha borracha parte. Peraí, beleza. Pois bem. Ó, os vírus não envelopados apresentam externamente um capsídio constituído de proteína de variada composição e internamente um material genético, que pode ser DNA ou RNA, um ou outro. Tá? Os vírus envelopados apresentam externamente um envelope bilipídio, geralmente retirado da membrana plasmática da célula hospedeira. Ou seja, ele entra lá na celulinha e, além de usar a celulinha, também pega a membrana da célula, lá vai pegar um pedacinho. Tá? Então ele vai ser impregnado de diversas glicoproteínas. Dentro do envelope há capsídeos proteicos que protegem o material genético. Tá? Ou há o capsídeo proteico, perdão, não é no plural, no singular. Aqui, ó. Há o capsídeo proteico que protege o material genético. Então você tem aqui, ó, os dois exemplos. Tá? Quem são os caras? Ó? Os vírus que são assim. Ó, o não envelopado você tem aqui, ó, esse carinha bonitinho, que é o HPV, que hoje o pessoal aí toma vacina, né? Por causa que ele pode causar até câncer de útero, câncer de cabeça de pênis e tal. Então, de glande, né? Então, o HPV, que é o causador de, aqui está falando que é causador de verrugas genitais, mas ele pode ser bem mais grave do que isso, né? E tem o poliovírus, tá bom? Muito bem. Esse de DNA. Você tem de RNA aqui, um que é causador do mosaico do tabaco. Você fala, nossa, mas tabaco é uma planta. Pois é, tem vírus que ataca a planta também, tá bom? E tem o outro aqui, o aptovírus, que causa a febre aftosa, né, que é muito comum aí, quando acontece aí, né, o país recebe até bloqueio, não pode vender carne e tal, porque está com febre aftosa, então é um problema econômico seríssimo, tá bom? Já que o envelopado, você vai ter o causador da ASV, você vai ter o causador da varicela, né, ou catapora, que é o varicela zoster, tá bom? De DNA. E de RNA, você vai ter o HIV, que é o causador da AIDS, e o H1N1, que é o causador da influenza. Tá? E o nosso coronavírus, ele também é um envelopado. Tudo bem? Ele vai ser um vírus que vai ter uma estrutura semelhante a esse daqui, né? Que causa gripe, que inclusive, se eu não me engano, o H1, não, a SARS, né? A SARS, que foi uma doença seríssima que a gente teve no passado não muito distante, o coronavírus também.
Bom, olha os formatos principais aqui dos vírus, né? Então você vai ter o formato icosaédrico, né? Você vai ter o icosaédrico envelopado e o não envelopado. Aí você vai ter o helicoidal não envelopado, o helicoidal envelopado. E você tem os mais complexos. Esse aqui parece uma nave espacial, né? Que é o bacteriófago T4, que ataca a bactéria. A gente vai falar dele depois. Tá? Nessa primeira aula aqui a gente vai só mostrar mesmo a estrutura, formato, né? Você vê como é interessante. Os seres vivos normalmente são assimétricos, né? A gente até busca simetria, mas se você olhar um ser humano, normalmente ele vai ter uma orelha maior que a outra, uma mais para baixo, outra mais para cima, um pé maior que o outro, é o normal. Já o vírus ele é extremamente simétrico. Seria até outra coisa que algumas outras pessoas debatem, mais um motivo para ele não ser considerado ser vivo. Além de não ter célula, ele é muito simétrico, ele parece uma navinha espacial mesmo, né? Pois bem, aí a gente vai ver algumas fotos tiradas no microscópio eletrônico, tá vendo? Então, esse cara aqui é o vírus do HPV. Então, olha só, fotomicrografia que chama, né? Porque foi tirado no microscópio eletrônico. Essa imagem é feinha assim mesmo. No livro, às vezes, a gente vê bonitinho porque o pessoal pinta, né? Aqui, ó, você tem, então, o outro vírus, bom, que é o vírus da herpes, que você vai ter o bacteriófago T4, o desenho é mais bonitinho, né? E aqui você vai ter o vírus do mosaico do tabaco, o tabaco, né, que é uma planta que é muito utilizada, né, economicamente, então ele causa prejuízo, tá bom? Então a gente estuda coisas que normalmente vão nos causar algum tipo de problema, né? Ó, esse aqui ele pode causar estomatite na gente, tá vendo? Ele tem esse formatinho aí bonitinho. Bom, normalmente a gente classifica os seres vivos, né, em reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. E tem uma regrinha. Né? Os vírus seguem essa regrinha mais ou menos, tá? Ela é um pouquinho diferente. Né? Então não segue aqui depois do gênero, normalmente nem sempre, né, o gênero, porque se você pegar Homo sapiens sapiens, então Homo é gênero e sapiens é o epíteto específico, Homo sapiens é o nome da espécie. No caso aqui, essa regra não é muito seguida, tá? Então a gente tem que, por exemplo, aqui, ó, vai ter a terminação viridae, aí o gênero vírus, né? E depois a sigla, normalmente em inglês, tá? Então, o exemplo aqui do HIV, né? Ele é da família Retroviridae ou Retroviridae, lentivírus. E qual que é o nome dele? Deveria ser lentivírus alguma coisa, mas não é. É Human Immunodeficiency Virus, ou vírus da imunodeficiência humana, que é por isso que é HIV, porque é em inglês. E aqui, né, então a gente tem mais alguns exemplos, não vou me ater a esses detalhes, aqui a gente tem HPV, né, a gente tem aqui o da varíola, que foi uma doença seríssima, que hoje é considerada erradicada, né, o da herpes, que a gente vai falar mais para frente sobre essa doença, tá, a hepatite B, tudo bem? E aí você tem aqui, esses caras aqui são de DNA, né, e esses daqui são de RNA, tá? Que depois a gente vai ver aí em detalhes. É importante essa informação? É, principalmente para quem vai produzir medicamento, etc., vacina, né? Para saber, isso vai determinar como que esse vírus aqui vai agir, ok? Então é isso, gente. Um abraço.